Sejam muito bem-vindos a esse humilde canal. É claro que o nosso objetivo não era a gente iniciar essa live por aqui, mas sim iniciar a live pelo canal do YouTube do Método Care, né? Mas aprove o Senhor da gente dar início por aqui mesmo no meu canal particular. Espero que a recepção aí na transmissão e a recepção esteja tudo ok para nós iniciarmos a nossa transmissão com esse atraso, mas eu prometo que vai dar tudo certo a partir de agora, em nome de Jesus, né? No nome dele, não no meu nome, né? Vamos lá. A gente vai começar aqui de uma forma um pouco diferente, descontraída. O objetivo dessa live é apresentar um método, a forma, né, que ele vai trabalhar, como vamos trabalhar o método Care dentro da psicologia pastoral, né? No que tange o aconselhamento cristão. Ok? Vamos lá. É claro que antes de nós iniciarmos, vamos começar, né, orando a Deus abençoar a nossa live em nome de Jesus. Senhor, te louvo, te exalto, te agradeço por cada vida que está conectada agora, por cada irmão e irmã que está entrando na live, que ainda irá participar. E aqueles que irão entrar depois que estiver gravado já no YouTube, peço que o Senhor venha falar o coração de cada um dos teus filhos e filhas. Que essa live venha ter um alcance, ó Pai querido, de forma que venha neutralizar todo o poder das trevas, jogar por terra todo levante maligno e libertar o cativo das mãos do inimigo. Eu oro abençoando a nossa live em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, ok, tudo bem então. Vamos lá? Nós vamos dar início aqui, claro, primeiramente agradecendo a você que está participando diretamente ao vivo. Eu estou sempre tem como ter um feedback aqui, mas se estiver entrando ao vivo aí, tá ok? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo, Esther? Se você falar que tá ok? Tá ok? Beleza, está funcionando. Você já pode entrar então na nossa live, já deixar uma pergunta, um comentário. Claro, se você quiser também esclarecer alguma dúvida, é uma rica oportunidade para este momento. Bom, vamos dar início aqui. Primeiramente, nosso objetivo é mostrar aqui nossos títulos, né? Vamos por assim dizer, nossos títulos, nosso diploma, né? Para nós podermos dar uma maior confiabilidade daquilo que nós estamos apresentando aqui. Eu procurei e não consegui achar, vou ficar devendo para a próxima live, mas aqui eu tenho nas minhas mãos o certificado do termo de posse da psicologia pastoral, né? Eu fiz o curso, por um ano, nós temos um ano já de batalha, então está aqui, acho que dá para ver isso. Então, devidamente cursado, para poder apresentar, para dar maior confiabilidade do nosso produto, que no caso aqui é o Método Care. Tenho aqui também, para poder apresentar para vocês, o termo de posse, está aqui nas minhas mãos, que eu procurei. O certificado não encontrei, né? Acho que sabe como é que vai funcionar melhor, deixa eu ver. Isso, acho que vai funcionar melhor, isso. Bom, está aqui. Aqui no caso é o curso de capelania, o termo de posse. Eu procurei o diploma, não achei, mas na próxima vez, né? Na próxima vez nós vamos apresentar para vocês. Também aqui tem nas mãos, para poder apresentar, é o curso de Direito Eclesiástico, né? Aqui para poder apresentar para vocês, para dar aí uma maior identidade, para poder dar uma certa confiança na nossa metodologia de trabalho. Está aqui então o curso de Direito Eclesiástico e já apresentei o de capelania, já apresentei o de Psicologia Pastoral, que foi o primeiro, e aqui vou apresentar nossa ata consagratória, o certificado, tudo certinho, né? Que a nosso ato de consagração ministerial, né? No caso aqui, na figura, ou melhor, na autoridade eclesiástica de pastor, a qual foi confiado pelo Senhor, para poder deixar você bem tranquilo em relação a isso, bem confortável, em relação ao material, ao conteúdo que será explanado aqui, na forma de apresentar o nosso produto, que é o Método Care. Bom, vamos lá. Aqui agora, vamos dar início, né, para você ficar bem por dentro, é claro, de como foi o início, como foi o surgimento do Método Care, tá? Vamos lá? Vamos começar aqui? Vamos lá. Bom, tá aí na tela para você, o Método Care surgiu, né, como resposta ao clamor por um atendimento emergencial de aconselhamento cristão diante de um crescente número de conflitos emocionais e espirituais que tem assolado a população mundial. Bom, eu queria que você dê uma olhada aí nessa figura para você entender
tentar identificar esse cenário e traduzir isso para o nosso contexto, né? Então, nesse caso, nós temos aí uma mensagem de abertura para poder dar um entendimento acerca, né, da necessidade de ter uma metodologia empregada dentro da psicologia pastoral para poder atender, para poder dar um melhor acolhimento face ao enfrentamento que nós estamos enfrentando, né? Se eu posso dizer assim, a crescente situação que nós estamos vivendo de traumas, problemas psicológicos, desequilíbrios emocionais, espirituais, e como que você na sua casa, você pai, mãe, professor, seja líder espiritual como pastores, presbíteros, trabalha na igreja ou não, seja até mesmo no trabalho de capelania, numa escola ou até mesmo no hospital, você entender como que você vai poder aplicar isso no seu dia a dia, numa forma de um aconselhamento àquele coração que está aflito no momento de dificuldade. Bom, então nós temos aqui algumas informações dando conta de como que deu esse acrescente. É claro que nós tivemos um acrescente após pandemia. Nós sabemos que a pandemia foi um momento no qual a população mundial viveu e até hoje nós estamos enfrentando as suas sequelas, as suas consequências. E como, né, parte dela, nós temos problemas emocionais gravíssimos, nós temos estresse, nós temos depressão, ansiedade, que foram desenvolvidos por causa do período, ou melhor, do longo período de confinamento, né? Então, temos uma ferramenta para poder fazer frente a essa crescente que tem perturbado e tem assolado a população. Vamos lá. Dando sequência aqui, tem uma mensagem aqui, uma informação, que é da CNN, né? Uma mensagem para você, tirando aí da própria, né, rede pública, da própria comunicação que nós temos, no veículo de comunicação, que está dizendo, né, que a saúde mental dos brasileiros, pós-pandemia, é uma das piores do mundo. É claro que alguns especialistas vão dizer que é por causa, né, do longo confinamento, longo período de confinamento, isolado, com fazendo uso excessivo de telas, a falta, né, de contato físico com outras pessoas, porque o ser humano ele foi criado, né, como ser relacional. Nós precisamos de, né, estar sempre em contato com alguém e, claro, né, com o nosso ser superior, que é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. É claro que nós não podemos de forma alguma deixar de ter uma intimidade com Ele. Bom, continuando, tem uma outra informação, só mesmo para título de conhecimento, que é da OPAS, né, que é vinculado à nossa querida a Organização Mundial da Saúde. Tem uma mensagem aí, né, de uma reportagem dizendo que a pandemia de Covid, né, não pode dizer, né, desencadeia um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. Então nós temos isso, né, essa crescente, ela está em todo o cenário. Ela está dentro da igreja, ela está dentro da família brasileira, dentro do lar, está no meio, está inserida no local de trabalho, né? Aquele momento em que a pessoa, às vezes sem perceber, sem querer, ele tem aquele ataque de ira, aquele nervo descontrolado, aquela atitude, né, nervosa, aquele comportamento nervoso, no qual temos percebido que está cada vez mais crescente, mais latente a situação de estresse, né, de questões até mesmo voltadas para traumas, que essas coisas nós vamos ver ao longo da apresentação e nós vamos discutindo sobre esses assuntos. Vamos lá. Vamos então entrando aqui no método CARE, né, dando continuidade. Ela tem um conceito, né, o método CARE. O método CARE é um novo modelo de aconselhamento cristão fundamentado na Bíblia e alinhado à psicologia pastoral. Bom, isso aqui é uma informação muito importante, porque nesse caso, né, nós temos uma informação que tem a ver já com um trabalho que a igreja já exercia, né? Devo lembrar que isso não faz conflito, é claro, com a psicologia, no caso, a psicologia clássica, né, que é da Sigmund Freud, não faz, né, não tem referência. Claro que em muitos momentos a psicologia pastoral pode até pescar, né, algumas síndromes ou algo referente dentro da nossa psicologia clássica, mas o nosso alvo aqui é psicologia pastoral, né, com a visão bíblica e com a manifestação do Espírito Santo. Depois nós vamos ver isso mais para frente, ver qual a diferença
entre a psicologia clássica e a psicologia pastoral, né? Mas, dando continuidade, então nós precisamos entender, né, que a igreja já exercia esse papel de acolhimento, né, de deparar com a pessoa ferida, com a alma ferida, receber, dar o acolhimento necessário, depois ouvir a pessoa, identificar feridas, traumas e fortalezas e tentar ajudar aquela pessoa a encontrar ou reencontrar o caminho, restaurar a sua identidade. Isso é muito importante, porque uma das coisas que o inimigo faz, uma das coisas que as feridas causam é a perda da identidade, tirar a sua identidade. E você precisa saber qual é a sua identidade em Cristo Jesus, né? Então vamos lá, dando continuidade aqui, né? O foco do método CARE é o acolhimento compassivo, espiritual e emocional, voltado para pessoas que enfrentam traumas, feridas da alma, crises existenciais ou conflitos familiares. Bom, então nós vimos aqui que praticamente englobou todo o cenário que nós vivemos, né, dentro, né, de uma necessidade de acolhimento, né? Vamos lá, né, sem mais delongas, vamos avançar aqui, porque o método CARE, ele possui 4 pilares, né? Possui 4 pilares. Esses pilares, né, nós vamos ver agora, né, a partir de agora. Então vamos lá. O CARE é fundamentado sobre 4 pilares: cuidar, avaliar, redirecionar e edificar. Bom, veja só. Então nós já temos uma metodologia que ela é sustentada, ela é fundamentada sobre 4 pilares. Isso é só uma forma para você identificar, né? A psicologia pastoral em si, ela não traz essas técnicas, mas ela é bem explanada nesse assunto, né? Ela direciona, né, no caso, aquele que vai aplicar a psicologia de uma forma a identificar, né, seja traumas, dores, feridas, até mesmo o que nós chamamos de fatores de autossabotagem, que faz com que a pessoa fique presa, né, sem conseguir romper o ciclo de dor, permanecendo ali por anos e anos sofrendo, sem saber como sair, como se livrar do problema. Então a ideia do método CARE, né, é apresentar para você uma forma de te ajudar a redirecionar os seus passos, os seus caminhos, recalcular a sua rota e edificar, que no caso é sustentar você numa direção nova, num caminho novo e claro, conforme a palavra do Senhor em João 14,6, que o Senhor é o nosso caminho, né? Isso aí acontece com qualquer ser humano, acontece com evangélicos, não evangélicos, mas isso aqui é uma forma de a gente explicar que a metodologia é aplicável em qualquer ser humano, sem distinção de cor, raça, ou até mesmo, perdão, aqui é a trava-língua, né? Ou até mesmo o que nós chamamos de classes sociais, né? Isso. Então vamos lá. Então vamos ver cada um agora dos pilares, né? Vamos lá. O primeiro pilar que nós vamos identificar é cuidar, né? Que tem a ver com acolher. Lembrando que o método CARE, né, em inglês, o significado é cuidado. Então, a nossa metodologia já é aplicada, direcionada pelo Espírito Santo, de forma mesmo a acolher, receber, né, receber a pessoa, né, receber o aconselhado, o acolhido. Vamos lá. Então, a primeira fase do método CARE, como cuidar, visa criar um ambiente de acolhimento com escuta ativa e compassiva, onde o coração ferido possa se abrir sem medo, julgamento ou condenação. Isso é muito importante nós frisarmos dentro da psicologia pastoral, dentro do método CARE, né? Que aquilo que você vai, o atendimento que você vai fazer, a forma que você vai recepcionar as pessoas, ou no caso você está na sua casa me ouvindo agora, você sentiu a necessidade de ter um acompanhamento, de procurar auxílio através do método CARE, você vai ter a tranquilidade, a certeza, né, de que aquilo que você confidenciar ali não será divulgado, não sairá daquelas paredes, né? E isso tem a ver também com o sigilo pastoral, né, que nós temos que prestar muita atenção a essa norma, né, porque isso é segurado em norma, que nós devemos, nós pastores, nós que trabalhamos na obra do Senhor, seja presbítero, seja um obreiro,
seja você na sua casa como pai, como mãe, professor, até mesmo enfermeiro, talvez exerça a função de capelão aí no seu local de trabalho, você tem que entender que quando alguém chegar para contar os seus traumas, suas dores, mostrar onde está o ponto da dor, onde está doendo, você tem que saber que aquilo é sigiloso. Por isso que nem todo mundo tem condições de exercer, né? A psicologia pastoral não tem condições de exercer o aconselhamento cristão. Então tá, vamos lá, vamos só voltar aqui para poder explicar um pouco melhor. Veja que está falando sobre escuta ativa e compassiva. Devo chamar a atenção aqui que essa escuta ativa tem a ver com você prestar atenção, voltar a sua atenção para o acolhido, né? As suas atenções, aquele, claro que nós vamos ver para frente, que nós também temos um curso. Nós ofertamos um curso no qual nós vamos preparar você, claro, que sentir o chamado, ou já trabalha, né, com aconselhamento, quiser entender, quiser aprender como aplicar a metodologia, no caso, o modelo, né, cristão, o modelo de aconselhamento cristão, né? Você pode estar também adquirindo nosso curso que estará disponível em breve. Mas aqui para a nossa live, vou chamar a atenção que essa escuta ativa, então você prestar atenção, você não vai mexer com nada. Nessa hora não é hora de fazer anotações, não é hora de ficar folheando a Bíblia, não é hora de ficar olhando o celular, é hora de prestar atenção, toda voltada para o acolhido, né? Você tem que demonstrar para ele que ali naquele momento ele é a pessoa mais importante naquele cenário. E compassivo quer dizer você se colocar na dor do outro, se colocar no lugar do outro, ter compaixão, ter misericórdia, ter amor, né? Isso é um fator muito desafiador nos dias atuais, porque está todo mundo preocupado consigo mesmo, nas suas correrias. O amor está se esfriando conforme a própria palavra do Senhor nos orienta, e nesse cenário do Senhor, né, Deus, o Espírito Santo de Deus traz o método que quer para poder acender essa chama, reacender essa chama, para poder ser um socorro bem presente nos momentos daqueles que estão passando por angústias. Então tá, dando continuidade, vamos lá. A segundo pilar é o avaliar, que é discernir espiritualmente as raízes do problema, muitas vezes escondidas atrás de comportamentos, traumas ou fortalezas emocionais. Bom, vamos lá. Esse segundo pilar é a fase, né, no qual você já ouviu, já escutou ali o seu acolhido, né, você já está começando ali a entender, a começar a identificar os pontos de dores. É o momento que o Espírito Santo de Deus vai trazer a direção, qual que é a melhor forma que você vai ajudar, a melhor maneira, qual é, talvez ali, a melhor abordagem para aquele tipo de problema que o aconselhado está te passando, o acolhido está te passando. Então você vai ter tem algumas metodologias que nós temos no nosso curso, porém, nós temos ainda a PNL, que nós vamos discutir isso também dentro do nosso curso, que é a programação neurolinguística. O corpo, ele dá sinais o tempo todo, né? A gente consegue perceber em alguns momentos quando a pessoa está nervosa, quando ela está desconfortável, quando ela quer sair daquele ambiente, quando aquele assunto incomoda ela. Então essas coisas todas você vai ter que avaliar e direcionado pelo Espírito Santo com as com as técnicas corretas dentro do método que é identificar a melhor forma para você ajudar o acolhido. Ok? Vocês estão entendendo? Temos alguma dúvida aí? Se tem alguém está comentando alguma coisa? Está indo muito rápido? Você pode manifestar. Fala assim, olha, não estou entendendo nada, está muito rápido. Tem algum ponto que você deseja que volte aqui? Vamos aproveitar a oportunidade. Se não tiver, vamos dar continuidade. Ao final vai ser dada uma nova abertura para isso. Ok? Vamos lá? Então vamos dar sequência. O terceiro pilar. Nossa live está quase acabando, não se preocupe. Tá? Vai dar tempo ainda de você tomar um banho, comer uma pizza e dormir antes da meia-noite. Claro que você não pode dormir sem antes orar, pelo amor de Deus. Vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, nós estamos falando sobre redirecionar, né? Redirecionar. Vamos lá. Nesse terceiro pilar, ele visa confrontar com amor e verdade, apontando caminhos bíblicos para mudança, arrependimento e restauração do acolhido. Isso é de extrema importância. Bom, eu gostaria
de aqui abrir um parênteses, né, para poder explicar um pouco mais, né, de uma forma mais detalhada talvez, embora a live hoje não é muito para isso. Nós vamos voltar numa outra live, né, explicando a metodologia. Nós vamos analisar 3 casos na prática e como a gente deve lidar com isso, para você poder entender como que é o método CARE, para você poder já começar a perceber a diferença da psicologia clássica e a psicologia pastoral. Bom, nesse caso aqui, nós temos, né, a palavra redirecionar, como já disse anteriormente. Aqui você, né, o conselheiro, né, o conselheiro cristão, você, pai, mãe, professor, pastor, presbítero, obreiro, aquele irmão que já tem esse chamado, já sente, né, aquela necessidade de estar sempre abordando os irmãos na igreja, dando a palavra amiga, essa oportunidade de você entender como funciona o método CARE para poder ajudar as pessoas. Então vamos lá. Então, redirecionar. Veja que você vai então, né, mediante auxílio do Espírito Santo, você vai ali apontar os caminhos bíblicos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, muito embora o método CARE tenha muitas técnicas, né, de como você identificar alguns pontos de pressão no indivíduo, né, no acolhido, você não vai ficar preso tão somente à técnica, né? Nas situações que você vai ter que fazer uma investigação mais profunda. Vai ter situações que apenas com uma visita, ou melhor, apenas com um atendimento, você não vai conseguir, né, de pronto ajudar aquela pessoa. Vai ter situações que talvez vai ser necessário novos agendamentos, um acompanhamento mais profundo. Isso vai depender muito daquilo que o Espírito Santo de Deus te direcionar. Mas vamos lá. Então, veja que o objetivo é você ter nas mãos as ferramentas corretas, né, para poder ajudar, ser, né, como auxílio para o perdido, aquele que está com dor, com aflição. Você vai então utilizar os caminhos bíblicos, a própria palavra do Senhor, para poder ajudar. Você vai motivar o acolhido a uma mudança. Você vai motivar o acolhido a uma transformação. Você vai auxiliar, você vai mostrar para ele os caminhos. Olha, aqui a palavra te orienta dessa forma. Aqui nesse versículo te orienta dessa forma. Você vai orar desse jeito. Eu vou orar com você dessa forma. O Espírito Santo de Deus me trouxe algo aqui que é necessário ser orado, quebrado, né? Então são muitas formas que o Espírito Santo de Deus tem para agir, para poder ajudar. Então tudo isso pode ser, claro, de certa forma, adquirido um conhecimento técnico, claro, isso é muito válido, mas a gente não pode deixar de forma alguma de depender do Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor, nosso, né, Deus, né, maior, o nosso Ser Supremo, né? Então vamos lá. Então veja que o objetivo então é ajudar a pessoa, mostrar o caminho para ele dentro da palavra de Deus e conduzindo a pessoa. Você não vai trazer o problema daquela pessoa para a sua casa, para a sua vida, mas é claro que se Deus mandar você adotar aquela pessoa em oração, aí já é outra coisa, aí já não é mais, né, dentro da psicologia pastoral, não tem nada a ver com aconselhamento cristão, aí já é questão de discipulado, que é uma outra forma que, nesse caso, o discipulado a gente vai ver dentro do edificar. Veja só, veja que o quarto e último pilar está falando, ó, acompanhar o processo de cura com discipulado, oração e encorajamento, até que a pessoa esteja firme para seguir com liberdade e propósito. Veja só, como eu estava falando anteriormente, nessa hora você já fez o acolhimento, que é aquela hora que você abraça a pessoa, ela está ferida, ela está machucada, você recebe a pessoa, você vai acolher ela, vai dar amor para ela, vai dar atenção, você vai parar tudo, vai ouvir. Depois você vai começar a avaliar, é claro que nós, dentro do curso, tudo isso vai ser de certa forma explanado, mas você vai começando a identificar os pontos de pressão, onde está a ferida, o que é o trauma e o que é uma edificação, o que é uma fortaleza edificada, que nós vamos ver, né, dentro da metodologia, dentro do método CARE. Vamos lá. Então, no último e quarto pilar, está bem claro aqui para nós, né, que depois que você, no terceiro pilar, você vai direcionar a pessoa, né, você vai mostrar os caminhos para a pessoa, vai guiar ela, né, mostrar para ela sair do buraco no qual ela está, você vai mostrar para ela a rota que ela vai ter
que seguir, você vai mostrar para ela como é que ela vai recalcular a rota para poder acertar a vida, quebrar as correntes, parar com aquela situação, né, que paralisa a sua vida. Talvez você já percebeu que a sua vida está paralisada, né? Nada tem dado certo, tudo os seus planos, seus projetos, tudo aquilo que você está fazendo não está funcionando. Quando funciona, não funciona do jeito que você espera. Aí entra a frustração, entra a tristeza, às vezes entra o estresse, entra a ansiedade e coloca tudo a perder. Aí entra um outro fator que nós devemos prestar muita atenção, que chama-se procrastinação. Olha, já dando uma explicação, que a procrastinação, na maioria das vezes, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, seja nos primeiros acolhimentos, a gente percebe que devido a um ambiente muito cheio de frustração, é muito comum a pessoa aderir uma outra coisa, anda junto, né? A procrastinação e a autossabotagem, porque de certa forma a autossabotagem é um agente, né, que ele vai agir para poder atrapalhar a recuperação. Vai agir para atrapalhar a sua recuperação, né? Então é necessário, às vezes, você identificar isso, identificar essas fortalezas, porque nós estamos tratando de fortaleza, que fortaleza tudo aquilo que se edificou no seu coração, na sua alma, do qual impede da palavra de Deus entrar, impede um bom conselho entrar. O pai fala, o filho já não quer escutar mais, né? Às vezes a esposa fala com o marido, né? E já o marido não quer escutar mais. Às vezes, aquela situação de o patrão está ali errando, o patrão está falhando e o funcionário está ali com direção do Espírito Santo de Deus falando assim, não é assim, é dessa forma, mas a pessoa está presa num ciclo de dor, de frustração, que ela não consegue ouvir ninguém, não atende ninguém, porque as fortalezas da alma fazem com que a pessoa fique presa no ciclo de dor, talvez aí até por muitos anos, né? Até a morte, sem a pessoa conseguir viver uma vida plena, cheia do gozo, cheia da presença do Espírito Santo. Bom, então nós estamos indo agora, né? Nós já vimos aqui o principal, vamos para a última parte aqui, do que está preparado para a nossa live hoje, né? Tem aqui o objetivo. Qual que é o objetivo do método CARE, né? É ser instrumento de cura nas mãos do Espírito Santo, alinhado à missão evangelística, restaurar vidas, resgatar corações perdidos e revelar a graça de Deus àquele, né, que não consegue encontrar a saída. Veja só, veja, né, que qual missão maravilhosa você conselheiro, você conselheira tem à sua frente. Você que talvez precisa de ser acolhido, né? Talvez você já identificou alguma coisa aqui, seja de ferida, de trauma. Você já percebeu ao longo das postagens que nós temos feito, né, através ali da rede social do Método CARE, seja até mesmo compartilhado, né, no meu perfil pessoal, até mesmo da igreja. Você tem percebido, né, algumas formas de você identificar alguns traumas, você identificar alguns desequilíbrios emocionais que podem estar afetando a sua saúde, como, por exemplo, a perda do sono, talvez, né, você dorme demais ou dorme de menos, seja um mal acometido por uma ansiedade. Nós temos também aquela situação que a pessoa às vezes fica muito sem comer, ou às vezes acaba comendo demais por uma forma de desequilíbrio e não consegue mais, a pessoa perde o controle da sua vida, né? A pessoa perde totalmente o controle. Isso você pode estar sob um ataque maligno, um ataque espiritual. Você pode estar com o seu coração ferido, um trauma aí que pode estar atrapalhando você ter uma vida, né, de comunhão com Deus, uma vida restaurada, desfrutando dos plenos, né, do pleno gozo que o Senhor te preparou. Bom, e agora, para a gente poder estar encerrando nossa live, eu quero deixar aqui, né, três palavras, vamos dizer assim, para poder te ajudar aí já, né, para poder já te auxiliar a identificar alguns possíveis traumas e até mesmo como lidar com eles, né? Porque tem coisas que você precisa entender para você eliminar um ponto de dor. Veja
que o ponto de dor são vários, são diversas formas, são identificados de diversas formas, ele tem várias roupagens, ele tem várias maneiras, como por exemplo o medo, né? A insegurança, os ciúmes, já falei aqui da ira, né? Já falei da desobediência, que a desobediência pode ser uma porta aberta que foi criada por uma ferida, né? Mas eu me recordo aqui de um jovem, né, que foi acolhido e ele tinha um problema de consumismo, né? Ele consumia muito, ele era dado a comprar muitas coisas, né? E ele acabou acometendo uma grande dívida, né? Ficou ali mergulhado em muitas dívidas. Pensando já em suicídio, ele acabou procurando um auxílio. E ali logo no início foi identificado, né, que claro, nós não podemos desprezar aquilo que Jesus falou, que o coração das pessoas muitas vezes está preso ao Deus desse século, ao Mamon. As pessoas estão presas muitas vezes a bens materiais, as pessoas ficam presas, né, a consumismo. Eu falo consumismo, eu falo consumo de forma exagerada, né? Não estou falando aquelas questões que são necessárias, nós estamos falando de questões daquilo que a pessoa não precisa comprar e compra, a pessoa já tem um, mas tem que comprar 2, 3, e você vai ver que no final das contas a pessoa não faz nada com aquilo, só mesmo uma forma de alimentar o seu buraco emocional, porque a ferida faz isso, a fortaleza da alma faz isso, né? Então vamos lá, voltando. Nos primeiros momentos, a gente não conseguiu perceber muita coisa, mas depois, numa conversa mais ali, né, num ambiente mais confortável para ele ali confiando no tipo de abordagem voltada para o amor, sem julgamento, ouvir ele sem condenação, criando ali um ambiente de escuta ativa e compassiva, ele se abriu e falou que quando ele era criança, o pai dele falou que ele nunca ia ter nada na vida, que ele merecia morrer pobretão. Essa palavra, de alguma forma, entrou no coração dele, gerou um buraco emocional e aquilo ele ficou remoendo, né? Ele ficou ruminando por anos e acabou criando um trauma. Nesse caso, sou obrigado a falar aqui que feridas, em determinados momentos, todos nós temos. Sempre nós teremos problemas com feridas. O problema é que as feridas, elas não podem ser prolongadas, porque feridas prolongadas, elas geram traumas, né? Então, ou seja, e traumas não tratados, eles viram fortalezas. É aí aonde o ser humano ele cai no fundo do poço, muitas vezes. É aquele homem que está preso no vício da cachaça e não consegue largar. A pessoa está presa no vício das drogas e não consegue se desprender disso. A pessoa tenta de uma forma, tenta de outra, não consegue, porque há um vazio, há um buraco emocional que precisa ser preenchido, né? E isso é necessário, então, às vezes, restaurar a identidade da pessoa. Nesse jovem, tivemos que restaurar a identidade dele, trazer aquela confiança que ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, ele tinha que caminhar para frente, para o novo alvo que era Cristo Jesus, e as coisas do passado não podiam mais atingir ele, mas até chegar a esse ponto é muito difícil. A pessoa sair, romper aquela bolha, romper aquele ciclo de dor e ver que há um novo mundo sem aquela dor. A primeira coisa que nós trabalhamos é com o perdão. O perdão e o medo, talvez eles são uma das portas que o inimigo mais utiliza para ferir corações, para destruir propósitos, para destruir famílias, destruir sonhos. Quantas vezes você deixou de viver um sonho por medo, né? Medo de investir, medo de não dar certo, medo de ser criticado, medo de virar chacota, medo de virar zombaria, o seu problema, a sua situação, e isso te prende no ciclo de dor e você fica com a dor paralisante e a sua vida não avança, não progride, não chega lá. Então, a ideia do método CARE é te auxiliar, te ajudar. Claro, se você identificou alguma coisa aqui, depois deixe nos comentários. Não deixe de seguir, mas eu vou te pedir, por favor, siga o Método CARE, né, no nosso YouTube, canal do YouTube, Método CARE. Também no Instagram, né, @metodocare.oficial. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu ter aqui, né? Acho que faltou isso aqui, né? E nós, por favor, também siga no Facebook, siga nossas redes sociais no geral, ajude esse trabalho a alcançar mais pessoas. E quando nós tivermos o curso já
preparado, tudo pronto, nós vamos divulgar. Se você precisar de um agendamento, no momento ainda não será possível, porque a gente precisa preparar o ambiente, preparar um local no qual nós estamos idealizando para poder atender você de forma melhor, mais apropriada, mais adequada. Bom, eu acho que tudo que precisa falar aqui hoje já foi falado, né? E quero aproveitar e agradecer você por ter participado da nossa live, ter contribuído de alguma forma. Espero também que, numa outra oportunidade, que a gente tiver uma outra live aqui, você possa também compartilhar, né? Você percebeu que isso tem a ver com alguém que precisa, que necessita. Nós temos também um telefone de contato, que a gente está nas nossas redes sociais. Você pode entrar em contato. Se precisar de uma ajuda emergente, né? Uma situação mais agravosa, pode nos procurar. E espero que o Espírito Santo de Deus possa te orientar, te auxiliar com tudo isso que foi falado aqui. Essas palavras possam entrar no seu coração e eu posso te dizer, sem medo de errar, a sua dor tem jeito sim, tá? Não fique preso nesse universo de dor, com traumas, feridas e fortalezas, porque isso é tudo coisa do inimigo. Devo te alertar que nós, né, nós somos tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Então, dessa forma, o Pai, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós temos então que entender que às vezes a ferida ela entra e machuca os três, né, os três corpos, vou por assim dizer. Às vezes tão profundas são as chagas que acaba ferindo até mesmo a alma. Ferindo a alma, nós vamos entrar para uma coisa que acaba gerando no corpo físico uma coisa que chama-se doenças psicossomáticas. Eu creio que você já ouviu falar sobre isso, mas às vezes talvez não está muito familiarizado com esse termo. Mas, por exemplo, a falta de sono pode estar vinculado a uma doença psicossomática. E vou encerrar aqui falando sobre o perdão. O perdão vai aliviar a sua dor, vai aliviar a sua carga. Se você não perdoar, se você não abrir seu coração para poder voltar atrás, porque nós vamos falar de depressão ainda aqui no nosso canal, se você não voltar atrás para consertar o seu passado, não vai ter condições de você recalcular a sua rota, que já é a terceira fase do método que é redirecionar. Então você não vai conseguir ter um resultado significativo, uma cura completa na sua alma. Às vezes temos dificuldade em perdoar. Ah, mas não foi eu quem machucou, não foi eu quem maltratou, mas por que eu devo procurar? Você deve procurar que quando você libera o perdão, a carga sai dos seus ombros. Quando você libera o perdão, aquela má água, ou seja, lembre-se disso, má água. Se nós somos 85%, nosso corpo humano é 85% de água, pensa como que uma má água, uma água ruim vai circular dentro de você. Como que vai ser isso? Muitas pessoas estão adoecidas sobre uma cama porque endureceram seus corações e não perdoa. O perdão vai abrir portas para você. Vou encerrar dizendo então, mais uma vez, né, sobre José. José, ele foi rejeitado pelos irmãos, desprezado pelos irmãos, ele foi jogado numa cova, né, foi jogado num buraco. Mas veja que aquilo gerou um trauma muito grande nele. Gerou uma situação tão ruim nele que ele não conseguia perdoar os irmãos. Ele só foi conseguir perdoar os irmãos dele quando ele foi vendido como escravo, ele foi acusado, né, mentirosamente, vou dizer assim, enganado, né, acusado falsamente pela mulher de Potifar, ainda ficou 3 anos preso injustamente para conseguir entender qual que era o processo que ele tinha que passar e conseguir perdoar os irmãos. Quando ele conseguiu perdoar os irmãos dele, perdoar aquele trauma que os irmãos lhe causou, ele sentou a cadeira de governador. Tem uma cadeira de governador esperando você. Basta apenas perdoar. E eu encerro por aqui. Fique na paz. Deus abençoe. Até a nossa próxima live. Com Deus!